Falou Entrevista veio até a cidade de Blumenau para uma pauta muito especial. Meu amigo, Rafael, sensacional. Obrigado pela tua atenção, cara. Eu que agradeço. Ele é professor, ele recentemente virou escritor também. Então o papo aqui hoje vai ser sobre o livro e, claro, sobre uma das suas paixões, que é o segmento de investimento, segmento financeiro. Rafael, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Ainda bem que deu tudo certo com a agenda, né? A gente já está tentando, pessoal, 2 anos, mais ou menos. Pelo menos. Veio a pandemia, também atrapalhou um pouco, né? Mas seja bem-vindo, tá? Mas deu certo. Como é que você está? Tudo certinho? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto que, no geral, as pessoas fogem quando vêm, né? Mas eu gosto muito. Mais de 10 anos já estudando sobre esse assunto, nesse mercado. É um prazer enorme poder ajudar as pessoas, na verdade. É uma transformação de vida, eu diria. Claro. Mas a pessoa tem que estar disposta, né? Sim. Eu diria que eu faço metade do trabalho, a outra parte do trabalho depende sempre da própria pessoa, né? Sim, a gente tem muito assunto aqui, pessoal, mas eu quero começar te perguntando a respeito de toda essa tua formação, que você é formado em logística, contabilidade, em finanças e também é mestre em controladoria pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem alguém que te influenciou a seguir essa linha? É até uma história um pouco engraçada, porque esse caminho não foi nada fácil, né? Esse é um ponto que precisa ser dito. E tem um detalhe também, que a questão da logística não foi tanto uma escolha, foi mais por necessidade, para ser bem sincero. Então, eu venho de uma família super simples, a gente sempre batalhou muito, teve muitas dificuldades. E a parte da logística foi mais uma questão assim, de o que tinha disponível naquele momento e o que tinha de trabalho também. Então eu pensava muito nessa questão, como conseguir um trabalho, como conseguir entrar na área e tal. E então a parte da logística foi justamente esse foi o motivo. E aí depois trabalhei com logística um bom tempo. E aí depois, dentro de logística, eu descobri que eu gostava de outras coisas. Então finalmente eu pude ir para contabilidade, controladoria, para a parte de finanças. Então, depois que eu trabalhei 5 anos com logística, foi quando finalmente eu consegui vir para a área que eu realmente amo e a área que eu domino, a área que eu estou hoje. E essa questão do mestrado em controladoria, cara, como é que foi essa influência também, cara? Isso, também isso é importante falar, porque eu sempre... Eu agradeço muito, eu pude aprender muito com os outros. Imagino. E a forma de eu retribuir para o universo esse aprendizado todo que eu colhi ao longo desses anos foi, eu preciso passar isso para frente. Sim. E eu queria muito lecionar na universidade e o caminho não tinha outro, era obrigado a fazer o mestrado para então estar na universidade. Então fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, fiz o mestrado em controladoria e hoje eu leciono aqui em Blumenau, no Sociesc, no Senai, justamente as matérias de mercado de capitais. Legal. E tenho a oportunidade de passar adiante esse conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos 15 anos. Você é sócio da BRAXP e sócio também na Investir Treinamentos. Então, para você que está aí nos acompanhando, já segue aí no Instagram a BRAXP e também a Investir Treinamentos. E eu quero começar falando da primeira, da BRAXP. Como foi que você chegou até essa marca? Pois e aí, como eu estava falando, conforme eu fui descobrindo a parte de finanças, conhecendo o mercado, eu comecei a pesquisar na internet, né? Descobri quais corretores que tinham. Eu abri conta na XP em 2009 já. Olha só. Eu sou cliente deles há mais de 12 anos. E comecei a investir em ações por conta própria, fazendo umas besteiras, umas loucuras e tal. Na verdade é tentativa e erro, né? Exatamente. A gente vive assim hoje. E aí em 2016 eu conheci o pessoal da BRA, eles são do Rio, então eles têm unidade em Rio, São Paulo e Minas Gerais, e aí eu conheci aquele pessoal lá, eles eram tudo viciado em bolsa de valores, e aquele papo, aquela loucura, correria e tal. Eu falei, eu gostei desse negócio, gostei das pessoas, né? O pessoal conhecia muito de mercado, e eu aprendi muito com eles. Que bom. Então, assim, um material fantástico, uma equipe, um time assim, as ferramentas para o trader, né, para quem opera no mercado financeiro, assim, muito bom. Tu chegou a fazer trader?
Sim, vivi 3 anos só de trader. Mesmo, cara? Pô, eu admiro, cara. Mas já adianto que não é fácil. Então, imagino. na internet vende, né, que é fácil, fica na praia tomando água de coco e ganha dinheiro e tal. Não é bem assim. Mas isso se a gente entrar nessa ali, a gente vai longe. Só deixa pra continuar aqui a parte da BRA. E aí o pessoal lá falava, poxa, a gente quer expandir aí pro sul, vamos abrir uma unidade da BRA aí no sul. Eu falei, pô, isso é papo de carioca, né? Os caras não querem mesmo, isso é só pra me incomodar. E aí eles ficavam, assim, vez ou outra, falavam, vamos abrir pro sul, vamos abrir pro sul. Eu pensei lá, sentei com eles e falei, tá, e aí, vamos abrir pro sul agora ou não vamos? Vamos, queremos aí expandir pro sul, e tu é o cara que a gente confia. O cara tá no mercado há mais de 10 anos, tem a formação, conhece os clientes, vamos expandir pra aí. Eu falei, não, então vamos. E aí, então, a gente vai fazer um ano que a gente está nessa parceria. Aqui na região já tem mais de 150 clientes. Olha só, cara, mais parabéns. de 15 milhões que tem sobre custódia na XP, né, dos clientes. Então, eu fico muito feliz mesmo. Ô, Rafa, eu já vou colocar o Rafa aqui numa sinuca. Tu falou uma palavra interessante para quem está assistindo a gente e não é do mercado financeiro. Explica o que é ter um valor sobre custódia, cara. Então, o que acontece? Vamos supor que o Alan recebeu um apartamento. Ganhou um apartamento. E aí esse apartamento só está dando dor de cabeça para ele. O inquilino não paga o aluguel, tem IPTU, tem imposto, condomínio, aquela coisa lá toda. Ele fala, sabe o negócio? Vou vender esse apartamento. Aí vai lá e vende esse apartamento por 200 mil e deixa na poupança. Aí depois de 1-2 meses tá lá na poupança e fala, poxa, mas isso aqui não rende nada. Dizem os especialistas que não rende nada. Né? Exatamente. E aí a pessoa vem me procurar. Fala, poxa, olha só, eu tenho aqui 200 mil na poupança, isso aqui não está rendendo nada, e eu gostaria de investir esse capital. E aí justamente eu vou ser o assessor dessa pessoa, e aí esses 200 mil que são dela vai estar sobre minha assessoria. Entendi. E aí vai somando esse montante, chega no montante que eu hoje já assessoro, né? Que é de 15 milhões. E isso que é menos de um ano, né? Então, né, cara, é um mercado muito interessante, hein, Rafa? Você é feliz nesse mercado? Com o resultado, eu acho que a maior felicidade vem do resultado. Sim. De ver, por exemplo, vou dar um caso de uma cliente que começou, né, que eu já atendi ela anteriormente, já assessorava ela em outra oportunidade. Ela começou também uma situação parecida, 250 mil, e hoje, 4 anos depois, ela está chegando a 700 mil reais. Que legal, cara. E ela é uma pessoa que ela quer se aposentar financeiramente o quanto antes. Sim. Então, assim, ela está abrindo mão de várias coisas para correr atrás desse sonho que é essa aposentadoria financeira. Então pode vir crítica de algumas pessoas, falar assim, poxa, mas olha só, ela poderia estar morando numa mansão, poderia estar com um carrão, poderia estar viajando pelo mundo, e ela está ali economizando e guardando. Mas daqui a 5, 10 anos ela faz isso. Ela pode fazer o que ela quiser, né? Então, assim, acontece que a desculpa de quem não faz é dizer que, mas não sabe se vai estar vivo amanhã. Essa é a principal desculpa daqueles que não têm a disciplina. Pô, eu vou desabafar, cara. Meu tio, quando eu cheguei em Santa Catarina, ele falou, Alan, tio, um beijo pra você, tio Jorge, professor universitário também, lá na UFAM, Federal do Amazonas. Cara, guarda, 20 pila. Guarda 20 reais. Se eu tivesse ouvido isso 20 anos atrás, cara, eu teria hoje um montante também aplicado, que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Por exemplo. E é engraçado que a mentalidade era igual essa daí, né? Não, você pode não estar mais vivo, mas passou 20 anos e eu tô vivo, cara. E não tô com os 20 pila, cara, guardado. Então, assim, vamos deixar, Rafa, para quem está acompanhando a gente, é muito importante isso, 3 dicas para quem quer entrar para esse segmento de investimento, quem quer investir aqui com vocês na BRA XP. O primeiro passo você já falou, que é justamente esse, nem que seja pouco, mas a disciplina e o começar é extremamente relevante e importante. Depois, evitar cair em golpes, pirâmides, ou querer, por exemplo, assim, eu não guardei nos últimos 20 anos, agora eu quero numa vez só. É uma barbada aqui. E aí justamente esse por isso que sai na TV toda hora e tal, cai em golpe, pirâmide financeira, entra em negócios ruins, então evitar esse tipo de coisa. E aí depois, claro, educação, né?
Sim. Então, é muito difícil conseguir avançar se não estudar. Tem que ter, então, até, depois sei que a gente vai falar do livro depois, mas eu escrevi o livro junto com o Fernando, claro, né? Mas justamente para introduzir as pessoas a este tema tão relevante. Sim. Então, é um livro simples, né? Uma linguagem fácil, mas a ideia justamente é de despertar. Claro. Né? Porque as pessoas muitas vezes sabem quem que é o time que vai ser campeão brasileiro, quem que... Os ministros do STF. Isso ninguém sabe. Né? Ninguém nem sabe o que o STF faz, o que o Congresso faz, o que o Senado faz, quanto que é a Selic, se vai ter reunião do Copom hoje ou não, quem que é Copom. Então, infelizmente, mas eu vejo com os alunos, né? Infelizmente a pessoa sabe qual que é a série da moda, Sim. o que aconteceu com o ator, com não sei quem, mas o que é realmente importante para a vida dela, muitas vezes já passa despercebido. Exatamente. Eu quero aproveitar, pessoal, e ler aqui um trecho só do material aqui da BRA-XP, que é o seguinte. É uma assessoria de investimento credenciada à XP. A missão é desmistificar o mercado financeiro para que mais pessoas invistam nos seus sonhos de forma segura, rápida e também fácil. Você se coloca hoje como um porta-voz desse segmento e eu tenho certeza que você se sente muito orgulhoso por isso. Sim, até porque não foi fácil o caminho, como eu falei antes, né? Mas eu gostei muito que você trouxe esse trecho, principalmente a parte onde fala fácil. Uhum. Porque o mercado em si, pelo contrário, ele é muito difícil. Entendi. A sopa de letrinhas é enorme. Então, assim, quem abre uma conta sozinho, voltando naquele exemplo do apartamento, então você vendeu um apartamento, tem 200 mil, tá na poupança, tá chateado. Sim. Aí você vai para XP, aí você entra na sua conta aí, como você está falando, no aplicativo no celular, e aí fala, pô, Rafael, mas eu entrei aqui, só de fundos são mais de 800. Renda fixa tem mais de 1.000. Ações, mais de 400. Fundo imobiliário, bolsa no exterior, ações no exterior. Caraca, olha, o que eu faço com meus 200 mil? Pois é. Vou deixar na poupança. Isso assusta, né? Claro. Uma série de produtos, de serviços ali à disposição. Ô Rafa, deixa eu aproveitar também já divulgar aqui o teu Instagram, né, cara? Pra galera que tá acompanhando a gente aqui no Valor Entrevista, a gente tá conversando com o Rafael, ele é aqui da cidade de Blumenau, nasceu e se criou aqui. Hoje ele trabalha com investimentos e aí o Instagram dele nesse momento tem 1.785 pessoas. Você atua muito aqui nas redes sociais, pelo que eu estou percebendo aqui. Está muito ativo ali, né? Para ser sincero, deveria ser bem mais. Mas eu confesso que não é fácil. É um trabalho difícil, né? Dar atenção às redes sociais. Gostaria de estar bem mais presente, fazer mais vídeos, fazer mais postagem, responder perguntas. Mas o dia a dia em si é bem corrido. Então, meio que eu tenho que escolher entre dar atenção aos clientes, fazer o meu trabalho, cuidar para fazer boas aulas para os meus alunos. Então, muitas vezes eu acabo abrindo mão de estar tão presente ali nas redes sociais. Faço quando posso, para ser sincero. Tem uma outra coisa do material que eu também quero divulgar. Mais que uma assessoria, uma experiência completa. E aí tem uma série de interessantes informações. Informações do mercado em tempo real. Uhum. Isso a pessoa encontra aqui na BRA-XP. Atendimentos imediatos diariamente. Ajuda em estratégias, conteúdos e cursos, plataformas e soluções automatizadas, especialistas em diferentes modalidades e, claro, carteiras e relatórios de analistas. Essa frase aqui me chamou muita atenção. Mais que uma assessoria, uma experiência completa. O que tu consegue falar a respeito? Aí a gente vê a diferença. E esse é o motivo principal pelo qual eu fui para a BRA. Então, na verdade, assim, escritório da XP existem vários. Sim. Mas a BRA tem eu já utilizava esse serviço enquanto cliente e depois, né, justamente quando eu decidi ir para a XP, e obviamente eu não pensei duas vezes, se fosse para ir para a XP era para ir para a BRA justamente pelos motivos pelo qual você acabou de ler. Sim. Né? Então, só para resumir e traduzir o que você leu, por exemplo, a gente tem um grupo de notícias. Pode parecer não tão relevante, mas o nosso grupo de notícias ele trabalha 7 dias por semana e 24 horas. Olha só. Então, assim, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que pode afetar os teus investimentos, você fica sabendo lá no nosso grupo. Sim. Então, o pessoal acha que às vezes, é até engraçado, o pessoal acha que é bot, que é robô, mas é humano. Olha pessoas, só. Tem uma equipe e eles cuidam de 35 grupos de WhatsApp. Galera ligadaça. 35 grupos de WhatsApp com 250 pessoas. E eles vão na mão um por um. Tem noção? Uhum. Abraço, Alexandre. Então é o Alexandre que cuida disso lá no nosso escritório, lá no Rio de Janeiro. Tem uma equipe de jornalistas
pessoal, jornalista, estagiário, analista. Ou seja, a galera capacitada mesmo para esse trabalho. Para cuidar só de um grupo de notícias. Então, isso em tempo real é sensacional. Depois você leu sobre a parte da mesa. Então, Sim. o que acontece? A pessoa foi lá com os 200 mil sozinha e tentou lá comprar ações de Petrobras. E aí fez besteira, perdeu dinheiro. Aí nos outros locais, a pessoa entraria naqueles chat, né? Com robô. Um robozinho. Aperte número 1 para não sei quem, aperte número 3. Isso é chato, né, cara? Não é? Porra. Na BRA você fala com pessoas. Legal. Então você tem o número de WhatsApp da mesa, e aí você manda um WhatsApp para a mesa, ou liga na mesa, e o pessoal lá já tem uma equipe lá, 15 pessoas, full time, para te atender. Fiz uma besteira. Eu acho que minha internet caiu. Tô com um problema. Liga na mesa e o pessoal justamente já resolve para ti. Então esse é outro pontinho interessante. A gente tem também então a parte do especialista, que é justamente onde eu entro. Então, agora respondendo a pergunta, né? Você chegou aqui comigo, tem lá os 200 mil que vem do apartamento, fala, Rafael, não sei o que fazer. Quero montar uma carteira e quero que tenha uma rentabilidade X, quero ter tanto de risco. Você fala, eu sou uma pessoa conservadora, eu não quero ações. Sim. Eu sou obrigado a ter ações? Não, não é. Então você pode ter uma carteira toda de renda fixa. Sim. Atendi, por sinal, também de Gaspar, faz umas 2 semanas. Um senhor, ele justamente vendeu um imóvel, no caso dele era 140 mil, e ele é uma pessoa conservadora, ele queria colocar tudo em renda fixa. Então a gente montou uma carteira de renda fixa para ele super tranquila, já está rendendo, vai todo mês, está dando mais de 1% ao mês. Legal. Tudo coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, sem nenhum risco. Então assim, bem legal. E aí retornamos naquela pergunta que você fez no início, como não vou me sentir orgulhoso e feliz realizando esse trabalho, né? Ajudando as pessoas a terem os sonhos realizados. Pô, falei bonito, hein, Rafael? Gostei. Viu isso aí? E aí, só por último, não menos importante, justamente assim, Rafael, beleza, mas eu quero ações. Agora eu sou o cara que eu gosto de ter, pelo menos, desses meus 200 mil... Eu quero me arriscar. 20 mil, 10% desses, eu gostaria de ter um pouco mais de risco. Sim. Pensando para longo prazo, para minha aposentadoria, ou para o meu filho e tal, eu quero deixar esse investimento em ações todos os meses. Aí, justamente, a gente vai ter carteiras já feita pela XP, e aí sempre também distribuído. Então desses 20 mil vai 2 mil para uma ação, 2 mil para outra. Poxa, mas dá muito trabalho comprar. Tudo automático. Então você fala, eu quero seguir esta carteira aqui. Uma vez que o cliente diz isso, é setado no sistema e automaticamente o cliente consegue acompanhar aquela carteira de investimentos de dividendos, por exemplo. Então é fantástico. É fácil e prático. A gente traduz, a gente faz ser. O mercado não é nem fácil e nem prático, mas é justamente nosso serviço entra justamente para desmistificar e facilitar a inclusão. A gente inclui a pessoa no mercado de trabalho. A gente vai para o nosso segundo bloco, pessoal, mas antes eu quero passar também aqui as demais áreas de atuação da BRA XP, tá bom? Plano de investimentos, especialistas em fundos, mesa de renda variável, BRA mesa private, BRA ofertas públicas e BRA estruturadas. Vamos para o nosso segundo bloco? Vamos. Tá gostando do papo? Tá legal, né? E você que está aí do outro lado, tá gostando? Deixa um like, faz um comentário e a gente vai no segundo bloco falar da Win Treinamentos, Win Investir Treinamentos, falei certinho? E também do teu mais novo xodó. Pois é. O cara virou escritor, cara. Diga lá. A gente vai falar também da liberdade financeira. O que ninguém te contou sobre liberdade financeira, tá bom? Do Rafael e do Fernando. E tem aqui uma coisa que eu também achei muito legal, que é o seguinte, ó. Como ter mais dinheiro e dar os primeiros passos para fugir da corrida dos ratos. Claro. Super livro. Sensacional. Do Robert Kiyosaki. Exatamente. Nossa inspiração. Nossa inspiração. Tá passando tempo muito rápido, a gente tem que dar um jeito aí. Fazer uns 3 blocos. O papo é sensacional. Falar de um tema como esse, que tem muita gente ligada, inclusive, o tempo voa, estado de flow. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela parceria. Já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o Rafael e agora a gente vai falar desta coisa linda que é o livro e também da escola de treinamentos
como o Rafa colocou ali no início do nosso papo, o sonho dele sempre foi trabalhar com educação. E hoje, trabalhar com educação e, sobretudo, com pessoas é a realização desse sonho, né? É verdade. Rafa, vamos começar pelo investir? Pode ser. Pode ser? Veio desse sonho aí, de oferecer algo palpável. Exatamente. Então, como eu já estava estudando no mercado há muitos anos, acabou que veio a calhar, né? E aí, como eu gostaria de justamente passar para frente esse conhecimento e ajudar as pessoas, principalmente a não perder dinheiro no mercado financeiro, eu comecei com a parte de educação financeira e aí, conforme eu ia estudando e aprendendo como que funcionavam os mercados, fui desenvolvendo novos treinamentos, a parte de bolsa de valores, a parte de fundos imobiliários, Sim. a parte de como operar na bolsa de valores, que eu passei já anos sendo trader, depois a parte de opções. Então foi aos pouquinhos, fui desenvolvendo esses treinamentos e a gente conta hoje já com mais de 300 alunos que já passaram, já fizeram um dos nossos treinamentos, né? Esses treinamentos eu vou detalhar aqui, pessoal, aí tu vai me ajudando aí, ó. Tem aqui, primeiro, o Segredo dos Milionários. Esse é um treinamento? Isso, é principalmente focado na parte de educação financeira, do mindset, a parte de economia, a parte de produtos. Então, é o primeiro passo que se dá para quem quer explorar esse mercado, né? 2, diversificando investimentos. Esse já é um pouquinho mais avançado, mais complexo, né? Justamente esse ensina a sopa de letrinhas. Entendi. Lembra que no primeiro bloco então, a gente falou sobre a tal da sopa de letrinhas, aquele monte de produto, né? Sim. Então, esse a gente entra e vai detalhando mais quando comprar um, quando comprar outro, que hora pré-fixar, que hora pós-fixar, que hora a gente atrela a inflação, para montar aquelas carteiras vencedoras, né? Didática atualizada, sempre. Sempre, né? Assim, o material muitas vezes, até de propósito, eu falo, ó, esse slide aqui, ele está desatualizado. De propósito. Daí a pessoa pensa, mas por quê? A ideia justamente não é dar o peixe. Entendi. É ensinar a pescar. Eu falo, ó, isso aqui está desatualizado, tem que buscar porque o cenário muda. A gente teve recentemente uma Selic, por exemplo, a 2% ao ano. Agora está 3,75%. Hoje temos uma reunião. Provavelmente vai manter, mas o cenário é completamente outro, né? Então a pessoa precisa se adaptar aos novos cenários. Exatamente. 3, fundos imobiliários. Exatamente. Os fundos imobiliários cresceram muito no Brasil e eu diria que principalmente porque as pessoas foram descobrindo a facilidade que é. Vamos voltar àquele exemplo do imóvel de 200 mil que tu quer alugar, se incomoda e tal. Imagina agora que você quer vender um quarto dele. Você fala, olha, eu quero vender um quarto, mas eu quero continuar com o imóvel. Você conseguiria vender um quarto? Não dá? Não dá. Não dá, pô. Exatamente. Então o fundo imobiliário, se você tem 200 mil reais em fundo imobiliário, ele vai te pagar lá, vamos supor, 2 mil reais de aluguel. Sim. Já vai pingar na tua conta, já sem IR. O imposto de renda já vem descontado. Entendi. Então você não tem nenhuma incomodação. E aí você fala, eu quero vender aqui 20 mil reais para trocar de carro. De um dia para o outro, o dinheiro já entra na sua conta. Olha só. Então você continua com 180 mil lá aplicado, e aqueles 20 mil você resgata e faz o que você quiser. Entendi. 4, Bolsa Start. Esse é para quem quer justamente conhecer a Bolsa de Valores. Então é o start, é o primeiro passo para quem quer iniciar no mercado de ações, quer montar uma carteira para receber dividendos, quer diversificar esse portfólio de ações e quer entender o que está sendo feito, né? Então no bloco anterior a gente falou, por exemplo, que é possível seguir automaticamente o relatório da XP. Exato. E aí não tem nenhuma dificuldade. Mas muitas vezes a pessoa fala, não quero seguir o automático, eu mesmo quero entender como funciona, quero entender os indicadores, quero entender como que eu vou sozinho lá no meu home broker e compro uma ação. Entendi. E aí esse por sinal, é o treinamento que a gente mais teve os alunos. Então, era isso que eu ia falar, esse daqui deve ser o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Um deles, né? Aí tem também o Bolsa Trader. Exatamente, então esse é pro pessoal que gostou de muito, né? Eu falo, poxa, eu gostei desse negócio, hein? Agora eu quero, ao invés de comprar e deixar lá, eu quero, poxa, eu comprei VEG semana passada. Hoje está subindo 9%, que é o caso, que se divulgou o resultado ontem, a VEG, né? Então eu falo, poxa, eu quero botar esse dinheiro no bolso. Né? Comprei aqui, já estou dando 350 reais, um lotezinho que eu quero botar no bolso. Então assim, quando que é a hora de comprar? Quando que é a hora de vender? Devo usar stop? Não devo? Ou seja, eu devo aceitar um prejuízo, sair na operação mesmo com prejuízo? Aí esse vai adentrar nessas questões mais técnicas, né? É mais complexo, mas enfim. Então... O 6, opções.
esse já é complexo. Esse já é para quem está já há um bom tempo no mercado, já entendeu toda aquela parte inicial, os 4 que você citou, 4 ou 5, né? Que você citou antes, já tem que estar dominado. E aí a parte de opções é um derivativo de uma ação. Nem vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto complexo, é mais difícil. E aí para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar nada sobre isso, quem sabe vai ficar com medo e vai querer fugir. Exatamente. Então esse a gente deixa mais quietinho. E tem o 7º item, que é criptomoedas. Esse exatamente, teve uma febre, né? A gente passou por uma febre principalmente no final de 2017, o Bitcoin tinha batido o máximo histórico e tal. E teve muita gente caindo em pirâmide financeira, em golpe, achando que pega tudo que tem na vida e coloca em criptomoeda e tal. Então esse treinamento a gente mais colocou na grade justamente para tentar esclarecer o assunto e evitar da pessoa fazer besteira. Mas, né, teve alguns alunos e clientes que fizeram alguns trades com criptomoedas, tem outros que tem isso como carteira, tem um percentual da carteira com criptomoeda. Então, assim, para quem gosta do assunto, ele tem ali, né? Então, assim, olha, eu sou empresário aqui da região, tenho lá 45 anos, sou empresário e tenho meu filho ali de 16 anos, que ele está me enchendo o saco, querendo saber o que é esse tal de criptomoeda. Coloca ele aqui com a gente, faz o treinamento, entende como funciona ali o sistema, o processo, e aí vai, pelo menos se for entrar, já entra no caminho correto. Entendi. Me passou agora uma questão. São todos presenciais ou você tem algo online? Porque é uma das linhas, né? Tem muita gente assistindo a gente agora e deve estar se perguntando. Alan, pergunta para ele se está nas redes sociais, se está online. É uma boa pergunta. Esse a gente tem, então vamos lá. A gente gravou recentemente, que não está ali, o curso de HP, o curso de HP Doce, então que é essa nossa querida aqui, pessoal de contabilidade, pessoal, né, de economia, precisa saber. Esse a gente gravou, esse não está disponível ainda, mas em breve vai estar online. O Segredo dos Milionários, a gente tem ele online também. Por sinal, para quem adquire o livro, ele é de graça. Olha só! Então, se você me permitir, justamente aqui na capa do nosso livro, a gente tem aqui no cantinho embaixo, justamente falando que o treinamento é gratuito sobre educação financeira, que é justamente esse que você citou, tem online. Os outros todos, por enquanto, presencial. Legal. Isso. E normalmente a gente atende família, atende primos, atende irmãos, é comum também. Então, assim, eu gostaria de falar sobre finanças, mas a pessoa, no geral, assim, não quer que outras pessoas toquem no assunto, tá? Às vezes é muito restrito, né? Sim. Então é bem comum também a pessoa falar, olha, eu queria que tu fizesse um treinamento para nossa família, é possível? Sim, é possível. Então legal. Vai lá e faz ali, né? Pro pai, pro filho, pros dois filhos, pra irmã, pro irmão. Sim. E aí fecha a turma fechada exclusivo para aquela família. Legal, legal. Pessoal, a gente está conversando com o Rafael, assessor de investimentos aqui na BRA-XP. É o escritório... Como é o nome dessa rua aqui, Rafael? Aqui é na Martin Luther. Martin Luther, 816. Isso. Mais famoso em cima do pôquer, o antigo Renato Veículos. Pronto. Sala 102. Então, para você que está procurando aí entender mais sobre esses assuntos, procura aqui o Rafael, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar e contribuir com você nesta evolução. Agora, vamos falar do... Tem quanto tempo de lançamento? Faz menos de um mês. Porra, cara, faz menos de um mês, cara. Esse aqui, olha só, esse aqui é meu, esse aqui é meu? Esse é teu, esse é teu. Pô, cara, já ganhei, já, para começar bem. Pessoal, olha só, Rafael e Fernando, então parabéns para vocês. O que ninguém te contou sobre liberdade financeira. Como ter mais dinheiro e dar os primeiros passos para fugir da corrida dos ratos. O que a galera vai encontrar aqui no livro de vocês? Esse, então, justamente é o primeiro passo. É aquilo que, quando a gente começou o nosso bate-papo, a gente justamente já introduziu o livro. A gente pensou já há muito tempo sobre escrever ele, eu e o Fernando a gente estudou no prézinho junto, na pré-escola. Então eu e o Fernando a gente se conhece há mais de 25 anos. A gente é amigo de longa data. Palmeirenses, felizes. Vão ser campeões brasileiros, né? Mas eu vou ser campeão da Libertadores e já sou campeão da Copa do Brasil. Tu torce pro Furacão? Não? Claro que não. Torço pro Flamengo, né? Olha, eu sou palmeirense por causa do Flamengo. Minha mãe e meu irmão mais velho são flamenguistas. Isso é uma longa história, não. Mas enfim. Pessoas inteligentes. É interessante, mas outro momento a gente conversa sobre isso. Mas voltando ao livro, então justamente como a gente tem essa parte de treinamentos, a gente gosta muito
ama estar com pessoas e ajudar as pessoas nessa galgarem, né, a vida financeira dela. A gente falou, por que não vamos escrever um livro, então, para a gente registrar esses nossos aprendizados, né? Claro. Como eu falei lá no início, tanto eu quanto o Fernando, a gente vem de família super simples, a gente teve que batalhar muito, a gente teve que correr atrás de tudo por conta própria, né? Então, realmente pra gente foi tudo muito difícil. E a gente contou, né, no livro, justamente mesmo sendo tudo difícil, como que foi possível a gente conseguir atingir, né? O Fernando, por exemplo, já viajou em diversos países pelo mundo, foi para o Canadá, fez intercâmbio. Eu, a mesma coisa, né? Conheci 11 países pelo mundo, fui para o Canadá, morei nos Estados Unidos, conheci a Europa, fiz várias viagens aqui para a América do Sul, tenho minhas coisas, né? Conquistei tudo, meu apartamento, casa, tenho minha formação, boa parte dela eu mesmo tive que pagar. E aí fala, poxa, e como, né? Como que pode isso, então? Com apenas 32 anos? Pois é, tem esse detalhe. O primeiro não é nenhum segredo, né? Tem até acho que tem uma frase que é atribuída a Einstein, não sei se é dele mesmo, mas enfim, é uma frase que fala que o trabalho só vem antes do sucesso, só no dicionário, né? Exatamente. E para mim foi justamente isso. Então eu trabalho muito. Mas não é muito, é muito, muito mesmo. Assim, desde os meus 16 anos, na verdade, comecei a trabalhar com 12, 13, embalava revista, entregava papel no centro. Depois fui ser menor aprendiz, estagiário. Então, sempre buscando o teu espaço. Muito, muito, muito. Então, assim, cheguei, na época que eu fui morar nos Estados Unidos, por exemplo, eu trabalhava 30 dias, nunca folgava. Teve uma época que eu trabalhei no Samai também, eu trabalhava 30 dias seguidos, sem parar. Então, eu ganhava mais de hora extra do que de salário. Entendi. Então, o primeiro ponto, então, sempre eu trabalhei muito. E aí estudou, né? Exatamente. Então, porque ele falou, já que ele tocou no Albert Einstein, como diz o outro lá, né? O Einstein tem aquela frase, né? A mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho normal, natural. Então, isso é uma característica muito forte em você, né, cara? A questão de estudar, se empenhar e trabalhar. Foi o que para mim deu o resultado. E é o que eu sempre falo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Exato. Porque das dificuldades todas que eu passei e por tudo que eu fiz, é isso que acaba, eu acho que facilitando o acesso depois, por exemplo, assim, os clientes vão indicando um ao outro e falam, pô, esse cara aqui realmente ele tá se matando, faz um trabalho muito bem feito, muito esforçado, muito dedicado, e eu fui colhendo os frutos. Né? Então, assim, por exemplo, para fazer parte da BRA, para fazer parte da XP, é um processo seletivo muito difícil. Assim como da Unisociesc, né? Para lecionar na Unisociesc, precisa ter um mestrado, precisa ter experiência, precisa ter conhecimento, precisa ter uma boa oratória. Então, assim, é uma soma de conhecimentos, experiências que vão sendo adquiridos ao longo do tempo. E aí, como eu trabalhei muito ao longo desses últimos anos, tudo isso agora é uma colheita. Claro. Foram muitos anos de plantação. Sim. Né? De 12 horas, 14, 16 horas trabalhando por dia, todos os dias. Não é assim aquele negócio das 8 às 6, segunda a sexta. Né? Então, isso somado com o que a gente fala no livro, que é justamente técnicas, né? Técnicas, ferramentas que a gente utiliza ao longo destes anos, que vão nos permitindo realizar os sonhos. E aí entra um segredo, né? Porque daí a gente no bloco anterior citou, a pessoa se mata tanto, daqui a pouco vai lá e morre. Os alunos uma vez me questionaram isso. Professor, beleza, tem 32 anos, tens lá a tua reserva financeira, estás indo rumo ao teu 1 milhão, né? Que eu mostrei para eles que tem uma planilha que eu quero chegar lá ao meu 1 milhão, quanto antes. E aí eles falaram, mas e aí, vivesse o quê? Né? Porque essa é a desculpa que o pessoal fala, né? Só guarda dinheiro e não vive? Perfeito, essa é a famosa frase, né? E aí eu mostrei para ele, eu já conheci 11 países, tenho meu carro, tenho meu apartamento, viajo sempre, conheço o Brasil de fora a fora, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Fiz tudo o que eu queria fazer, e mesmo assim ainda guardei e economizei. Pronto. E aí, tu quer saber qual que é o segredo? Compra o livro. E tem um detalhe no livro, que o capítulo 10, eles deixaram dedicado justamente a essa experiência fora do Brasil. No livro, pessoal, vocês irão encontrar 13 capítulos, mais conclusão e, claro, as fontes.
E tem já na introdução, só um detalhe aqui, ó. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele irá levá-lo aonde você quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. É uma frase já na introdução desse livro que eu tenho certeza que vai impactar na vida de muitas pessoas aqui na nossa região e também fora. Ele está sendo vendido online também? Tem na Amazon. Pô, olha aí, ó. Você encontra na Amazon, cara. Isso. Livro de fácil leitura. E já foi para São Paulo, já foi para Chapecó, já foi para Lages. Para Gaspar. Para Gaspar. Ah, pensa o quê? Público gasparense vai estar aqui, ó. Agora você me fez lembrar de um negócio que é interessante. O capítulo 10, que você falou justamente sobre... Então, eu ia te perguntar, conta uma história aqui, cara. Então, deixa tu escolheu o capítulo, eu vou te contar a história do capítulo que escolheu. Teve no Canadá? Eu fui pro Canadá. O sonho do meu filho, aí, cara. Ó, pois é. Então, mas deixa eu te contar desse que é legal, esse caso aí que você citou, que é o capítulo 10, que é viajar para fora. A minha melhor amiga, a Daiane, ela mora na Alemanha. E foi ela que ajudou a escrever este capítulo. Então tem ali as contribuições da Dai, até obrigado, Dai, mais uma vez aí por nos apoiar. E por sinal, o primeiro capítulo que foi escrito do livro foi este. Olha só. Eu falei, Dai, curiosidades. Dai, eu tô pensando em escrever um livro, Dai. Você não quer participar do projeto? Eu quero fazer um livro, uma parte que fala sobre as viagens pro exterior. Ela falou, eu topo. E ela foi lá e já escreveu, já deixou pronto lá o capítulo. Então, até foi super bacana, porque assim, quando o livro dá muito trabalho. Nossa, dá muito trabalho escrever livro. E aí chega um momento que tu pensa em desistir. Sendo bem sincero, fala, pô, será mesmo que eu vou lá escrever? E aí, quando, por exemplo, tem a Dai que vai lá e escreve um capítulo, fala assim, pô, alguém já começou, né? Não posso depois... O start foi dado aqui, né, Dai? Fala, pô, não posso abandonar agora que ela já teve o trabalho aí de se matou fazendo, né? Não posso deixar ela de lado. E aí a Dai conta várias técnicas e formas que ela utiliza lá, como ela mora na Alemanha, ela viaja muito. Ela conhece mais de 30 países, conhece todos os países da Europa lá e tal. Aí tem que perguntar pra ela, se for no Instagram dela, dá de ver tudo que ela já foi, né? Aqueles lugares com aquelas paisagens paradisíacas, né? Então, mas enfim, e aí ela conta lá a história e um dos casos ali, eu e ela, a gente estava na Inglaterra, a gente estava lá em Londres, e ela pergunta, ela não entende muito dessa área financeira, justamente ela é o público ali, justamente que quando fala, pô, eu vou falar de finanças, vou fugir, né? E aí ela é assim, então ela nunca foi entender muito, ela falou, porra, me conta aí qual que é o segredo, qual que é a sacada, né? Eu contei pra ela, eu falei, olha só, lá em 2013, 14, eu tinha saído de uma das empresas que eu trabalhava e tinha recebido lá a rescisão e tal, tinha algo desse, fora o valor que eu já vinha guardando lá de antes, mas só desse evento aí foi 21 mil que eu recebi. Olha aí. Eu peguei esse 21 mil e apliquei, investi. Depois de 2 anos, eu tirei 28 mil. Putz. Então, rapidinho, já veio 7 mil só de eu não precisei trabalhar para ver aqueles 7 mil. Então, 7 mil que veio só de juros daquele meu investimento. Eu falei, poxa, eu tenho um dos sonhos que eu tenho é ir para a Europa. Então, eu vou fazer o seguinte, esse 7 mil que deu de rendimento, eu quero utilizar ele para ir viajar. Então, eu separei aqueles 7 mil, falei, isso aqui, beleza, isso aqui é um dinheiro que veio, que eu não precisei trabalhar para ele. E aqueles 21 eu já reapliquei em outras aplicações. E aqueles 7 mil eu já deixei separado, porém aplicado. Falei, um dia eu vou utilizar esse valor para ir para a Europa. E eu fui em 2019. Eu tenho quase certeza, acho que foi em 2019 eu fui para a Europa. Ou seja, o valor que eu utilizei naquela viagem foi só de uns juros que eu recebi de uma aplicação que eu tinha feito. Exato. Ou seja, eu não precisei descapitalizar e nem precisei trabalhar para fazer aquela viagem. A questão é que muitos desistem no meio do caminho. Exatamente. E muitos não têm a disciplina de chegar naqueles primeiros 20 mil. E resiliência, né, cara? Falta também a resiliência, né? Eu vejo muito assim, então a pessoa guardou os primeiros 5 mil, ela fala, poxa, eu tenho 5 mil, eu quero fazer uma viagem. Ela pega os 5 mil e vai viajar. Ou seja, quando tu volta, tu já tá com zero de novo. Já era, né? Se levou 2 anos para guardar 5 mil, vai levar mais 2 anos para ter 5 mil de novo, cara. Ou seja, tá sempre, como é que a gente chama isso? Tá na capa do livro? Corrida dos ratos. Tá sempre na corrida dos ratos. Tem uma frase aqui que eu quero também compartilhar com quem está assistindo a gente. Boa parte das decisões ruins são tomadas devido ao imediatismo e à falta de planejamento e reflexão. Como é que tu traduz isso, cara? Poxa, é exatamente isso. Infelizmente as pessoas querem tudo agora. Poxa, o Rafael foi para a Europa, eu também quero.
Já vou entrar aqui no site agora e já vou comprar uma passagem e vou para a Europa. Eu posso ficar por baixo. Tem gente que pensa assim. Exatamente, exatamente. Então, assim, foi como eu falei antes. Olha só, eu queria muito ir para a Europa. Eu não queria ir para a Europa em 2019, eu queria ir para a Europa em 2013. Mas aí eu falei, poxa, preciso ir agora? Né? Será que é o melhor momento? Segura um pouco, reflete. Calma, respira, reflete sobre o assunto, faz um planejamento. E aí quando eu fui, o euro, por exemplo, um dos capítulos a gente cita isso, o euro estava muito mais baixo. Então assim, por exemplo, agora alguém fala, Rafael, então me dá uma dica aí, para qual que é o país interessante de viagem agora? Inglaterra. Sim. Né? Então assim, para quem pensa em ir para a Inglaterra, talvez o melhor momento é justamente nesse próximo, o quanto antes aí. Se alguém está planejando a Inglaterra, justamente está na hora certa. E agora os Estados Unidos já não é um momento bom para ir. Momento bom. Né? Então assim, justamente entender de economia, estudar o comportamento das moedas, entender como é que está a taxa de juros do Brasil. Sim. Então tudo isso vai te dando ferramentas para saber se é hora de viajar ou se é hora de investir. Exato. Então assim, para quem, hoje, Rafael, eu tenho 100 mil. Pô, o que eu faço? Poxa, tenho várias opções boas na renda fixa, sem risco. E aí isso vai te permitir, esses juros. Então assim, se você aplicou 100 mil hoje, daqui a um ano, se a Selic se manter, você vai ter mais de 110 mil. Exatamente. Já líquido, sem imposto de renda, sem nenhum risco. Exatamente. Então você pega aquele 10 mil daqui a um ano e vai viajar. E você não mexe naquele seus 100 mil. Então esse é o grande segredo, né? É justamente você se planejar, investir e conseguir chegar no montante que aquele montante te permita realizar os seus sonhos. E mesmo assim você cada vez acumule mais. E aí justamente fala, poxa, Rafael, mas é muito difícil, porque olha só, eu ganho 2 mil, minha esposa ganha 2 mil, e a gente não consegue poupar, não sobra um centavo, não sobra nada. Pelo contrário, até falta no mês. E aí no livro a gente traz várias formas de, poxa, você pode, de uma forma inteligente, é possível sim você fazer tudo e ainda buscar economizar. Exatamente. Eu estou vendo aqui, pessoal, na página 37, tem planilhas, cara, comparativos entre locais de trabalho. É um livro bem completo. Tu comentou uma palavra que eu também acho muito legal a gente compartilhar, que é o imediatismo. Tem muita gente que pensa pontual. Se não fizer agora, posso não estar aqui amanhã. E isso é um erro. Eu tenho o canal Valor Entrevista já há 5 anos. Agora em janeiro a gente faz 6 anos de história. E eu fiquei 3 anos do canal, olha só, construindo a imagem, a marca, criando networking. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque agora eu quero que tu me dê aí o teu conceito de rede de contatos. Porque para hoje, o que a gente vive, ela é fundamental, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que o melhor exemplo nesse cenário, nesse contexto que a gente está trabalhando, falar sobre o networking é mais ou menos assim. Os seus amigos, né? Quando você chega em final de semana, é aquele pessoal que quer ir para a balada ser rei de camarote? É o pessoal que vai tomar cerveja e comer churrasco no final de semana inteiro? Se e você está bem com isso, poxa, ótimo. Né? Não tem nenhum problema. Ninguém é obrigado a nada, né? Porque isso é super importante ser dito, né? A gente está conversando aqui, levando uma mensagem para quem muitas vezes não teve acesso a este conhecimento ou não teve acesso a esse conteúdo, ou então é aquela pessoa que reclama, né? Poxa, para mim não sobra nada, esse papo aí não cola. Tá, mas como é que tá sendo o final de semana? Eu tô tomando cerveja e comendo churrasco todo final de semana, sábado, domingo todo. Tá, você tá feliz com isso? Não tô, mas é o que é. Não, opa. Exatamente. Se a pessoa tá feliz e aquela a vida que ela quer levar, tudo bem, quem somos nós para julgar ou para dizer alguma coisa, né? A pessoa, cada um segue a sua vida. Agora a pessoa fala assim, eu gostaria de me aposentar financeiramente. Eu gostaria de chegar com 40 anos e não precisar mais trabalhar. Eu gostaria de ter uma vida mais saudável. Eu gostaria de ter uma vida com menos preocupações financeiras. Eu gostaria de ter uma boa reserva. Se as pessoas que estão nesta linha ou nesta pegada, aí as pessoas com quem a gente conversa. Exatamente. Né? Justamente não adianta a pessoa vir abrir uma conta na BRA, na XP, e falar assim, abri uma conta, agora eu vou ficar rico.
Não funciona assim o mercado. Não funciona, é complexo. Rafael, para a gente fechar, eu quero que você também comente sobre a contracapa aqui, ó. Tem uma coisa aqui também que me chamou muita atenção. Trouxemos tudo da forma mais prática possível e do jeito que aplicamos no nosso dia a dia. Esperamos profundamente que você aproveite cada linha, cara. Isso aqui é uma inspiração também, né? Que bom. E um convite. Pois é. Então, convido a todos, né, a conhecer o nosso material. A gente foi muito suado, deu bastante trabalho. Fico super feliz, ficou muito, no meu ponto de vista, ficou muito bonito, ficou muito legal. E é isso, assim, a gente tentou trazer porque muitas vezes os livros são traduzidos do inglês e muito teórico. Uhum. Então as pessoas leem, mas aquilo não conseguem colocar em prática. Sim. Né? Então teve até uma cliente que comprou o livro e aí ela mandou um feedback, né? Falou assim, olha, eu achei o livro assim, realmente bem prático, bem didático. E ele mostra que é possível realizar os sonhos e mesmo assim ainda economizar, né? Poupar. Então assim, a gente em nenhum momento fala para deixar de viver ou deixar de fazer as coisas, só fazer tudo de uma forma mais inteligente. Sim. Até no capítulo 6, se eu não me engano, que é o capítulo de saúde, se puderes até conferir para mim, que até foi a Marcela que ajudou a escrever. Obrigado, Marcela. Só vamos conferir se é o capítulo 6 sobre saúde. 5. O 5. Então, capítulo 5, saúde. 5 fala sobre saúde. E aí a Marcela traz várias ideias, exemplo, a Marcela está quase formando medicina. E aí ela nos apoiou, ela justamente traz, assim, muitas vezes a pessoa fala, tô com uma dor de cabeça. Ela tô dando um exemplo bom, talvez depois vocês qualquer coisa procurem a Marcela aí, ou pesquisem no livro que daí ela fala. O exemplo que eu lembrei aqui, não sei se é esse que ela traz ali, não recordo ao certo, mas vamos supor, a pessoa tá com dor de cabeça. Meu Deus, fiquei com uma dor de cabeça aqui hoje, o que eu faço? Vou na farmácia. Ela já vai lá na farmácia, já compra lá um remédio, R$50 um anti-inflamatório, R$50 um anti não sei o que, a dor de cabeça R$30, ou seja, por causa de uma dor de cabeça ela sai da farmácia com R$200 de conta. Sim. Um exemplo, né? Um exemplo básico. E aí ela traz, poxa, muitas vezes o pessoal deixa de utilizar conhecimentos que são milenares. Sim. Por exemplo, se disser isso lá pra tua avó, tô com dor de cabeça. Ela fala, menino, toma um chá. E muitas vezes, né, eu não estou aqui defendendo chá, novamente só trazendo um exemplo aqui, né, mas só muitas vezes uma dor de cabeça só de um pico de estresse que um chá de camomila lá já resolveria. Ou uma caminhada. Uma caminhada, boa! Melhor, o teu exemplo é melhor que o meu. Obrigado. Então assim, poxa, eu tô estressado. Bota uma roupa ali de academia, dá uma caminhada por 15 minutos no bairro, volta quando volta, claro, não é sempre, né? De novo, só um exemplo. Volta e passou, né? Respirou, passou dor de cabeça, não custou nada, né? Então, trouxesse o exemplo que a gente pode usar no livro, hein? Então, deixou de gastar 200 e poucos reais no remédio, fez uma caminhada, ajuda a saúde como um todo. Exatamente. E ainda passou dor de cabeça. Então, esse é só um exemplo de vários outros que são possíveis aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente vai ter, com certeza, nosso bolso vai agradecer e o nosso eu do futuro vai agradecer ainda mais. Com certeza. Então, quando a gente passa depois de 10, 15, 20 anos, a gente olha e fala assim, poxa, Rafael, obrigado. Obrigado, Rafael jovem, por ter me ensinado isso, por ter feito a parte do planejamento, por ter se cuidado. Hoje eu com 40, 50, 60 anos olho para trás e sei que tomei as gestões, a atitude correta. Exatamente. Pessoal, o que ninguém te contou sobre liberdade financeira, você vai encontrar aqui mais de 30 formas práticas para tratar bem o seu dinheiro e, claro, realizar os seus sonhos. Um livro escrito em várias mãos, entre elas o Rafael e o Fernando. Parabéns. Obrigado. Abração, Fernando. Obrigado, né? Eu quero fechar o nosso vídeo te agradecendo a oportunidade. Poxa, eu que agradeço. Te dizendo que era já esperado há muito tempo, mais de 2 anos aí para a gente fazer esse vídeo. E como vocês perceberam, foi um vídeo sensacional, autoexplicativo, didático. Eu queria continuar, a aula que tá querendo ir embora. Não é brincadeira. A gente tem aqui em média, em média aqui, pessoal, 40 minutos, né, de vídeo, mas a gente volta aqui, cara. Olha, eu gostei da ideia, hein? A gente volta porque eu tava vendo aqui, pessoal, são vários os produtos e serviços que a BRA-XP e o Rafael oferecem aqui, então tem outras oportunidades aí. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer mais pelo menos aí uns 3, 4 bate-papo. Claro, não precisa ser logo, mas acho que a gente tem um bom papo para ajudar, a gente vai levando a mensagem aos poucos, né? Mas vamos fazer o seguinte, o próximo tu vai lá no estúdio. Pode ser. Vou convidar o Laércio, vou convidar o Fernando, vou convidar o pessoal. Fechou. E a gente vai fazer
Rafa, sucesso para ti. Obrigado. Obrigado mesmo. Papai do céu continue te iluminando, que você Amém. tenha muita Obrigado. Saúde, sobretudo saúde financeira para realizar os seus sonhos. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Agora a gente vai ficar com a mensagem final do nosso parceiro, o Muito Rafael. obrigado, agradeço mesmo. Vamos nessa então. Pessoal, fica com Deus aí. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau. Tchau, tchau.